Introdução a rinoplastias. Olá pessoal, estamos de volta para mais um tema. Hoje abordaremos um tema relacionado à cirurgia da face, mais precisamente as rinoplastias ou as plásticas de nariz. Antes da gente entrar nos detalhes da rinoplastia, eu acho que é interessante vocês conhecerem um pouquinho o básico da anatomia do nariz. Então, quando nós falamos em rinoplastias, nós abordamos 3 pontos principais do nariz. Um ponto que é o dorso, que a gente chama de dorso ósseo, que é aquela parte mais durinha aqui no nariz, vocês estão vendo aí ao lado. Esse dorso ósseo é um dorso que, quando tem alguma alteração, ele necessita de um tratamento através de fraturas ou raspagens. O dorso, que a gente chama de cartilaginoso, que é uma continuação desse dorso ósseo, que é a parte mais molinha dessa parte dorsal do nariz, como vocês estão vendo aí. E a ponta nasal, tá? A ponta nasal é essa parte mais molinha, aquela que todo mundo fala que tem uma bolinha, que gostaria de melhorar a definição. Então essa é uma parte na qual a modelagem é muito importante, com pontos, com ressecções, enfim, existem inúmeras técnicas para isso. Para a gente entender qual é a indicação, é importante sabermos inicialmente qual é a queixa, e esse é o mais importante. Hoje nós temos indicações relacionadas a traumas, como fraturas nasais, então você caiu, quebrou o nariz, entortou o seu nariz, é uma das indicações de rinoplastias. Nós temos indicações de rinoplastias por queixas congênitas, ou seja, aquelas que nasceram, pacientes que nasceram com algumas alterações nasais, como pacientes fissurados, pacientes que têm algumas malformações crânio-faciais, que exigem algumas mudanças na estrutura, tanto óssea quanto cartilaginosa do nariz, e aqueles pacientes que queixam-se da parte estética, que essa é a grande maioria, eu diria, são aqueles pacientes no qual em algum momento começaram a se incomodar com alguma parte do seu nariz. E aí, para a gente entender qual é a indicação, se é uma rinoplastia, que nós dividimos entre rinoplastias abertas e rinoplastias fechadas, nós precisamos entender primeiro qual é a parte que vamos mexer. A rinoplastia fechada, ou seja, aquela que não tem cortes externamente no nariz, cujos cortes são completamente por dentro do nariz, tratam principalmente alterações do dorso nasal, seja ele o cartilaginoso ou o dorso ósseo. Então, se essa alteração é mais focada nessa região, sim, é possível fazer com rinoplastias fechadas. Já quando tem alterações associadas na ponta do nariz, é preferível que você faça isso com uma rinoplastia aberta, porque anatomicamente você vai conseguir observar melhor as estruturas, observar melhor as alterações e levar a uma simetria, a um resultado estético melhor para essa rinoplastia. A rinoplastia aberta, a única diferença é que você vai ter um corte na região que nós chamamos de columela, né? Vocês estão vendo aí ao lado do desenho. Essa região é uma região na qual a cicatriz fica praticamente imperceptível depois de 2 a 3 meses, então acaba não sendo um grande problema, mas permite sim uma abordagem bem mais segura e precisa para uma simetria do seu nariz. Geralmente o pós-operatório da cirurgia de nariz é um pós-operatório muito tranquilo em relação à dor, em relação a desconforto, tá? O que mais incomoda na maioria das vezes quando tem a fratura é um pouco do inchaço, das olheiras roxinhas que ficam, né? E um pouco do edema dentro do nariz, que isso acaba dando um pouquinho de entupimento nasal, né? Aquela congestão nasal, mas que dura no máximo em torno de uma semana a 15 dias e o paciente consegue voltar às suas atividades diárias normalmente. Mas uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer é que o nariz é feito para respirar. Então, antes de pensar na parte estética, a questão funcional é essencial. Então, uma boa avaliação funcional do seu nariz, através de uma tomografia de seios da face, através de uma avaliação do seu otorrino, para que você tenha certeza de que você tem uma boa função, não tem alteração anatômica no seu septo, nos seus cornetos, não tenha nada que precisa ser mexido durante a cirurgia estética, é essencial. Porque o que acontece em muitos casos é que, uma vez mexida na parte estética, a função do nariz pode sim piorar naqueles pacientes que tinham um caso limítrofe ou que já tinham algumas alterações. Então essa avaliação é essencial, tenha isso sempre em mente quando você for procurar seu cirurgião plástico para resolver alguma alteração no seu nariz, para que você não se arrependa depois. Voltamos num próximo momento para discutir talvez mais alguns detalhes. Aproveitem para deixar dúvidas, curtirem nosso canal e nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço a todos.